Declarar. Aleluia. Paz e graça, igreja. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que a presença de Deus possa encher o seu coração com as águas vivas do Espírito Santo nessa manhã, em nome de Jesus. Para nós é uma alegria estar novamente nessa casa de Deus. Quando eu entrei ali, eu senti uma presença forte de Deus. A Ritinha estava aqui em cima. Na hora que eu pisei ali dentro, falei, caraca, que ambiente espiritual está sendo gerado nessa casa de oração. Que ambiente onde a gente pode mergulhar mais profundo na presença de Deus. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé para a gente fazer mais uma oração? Irmão Wagner, se puder colocar aquele fundo. Aleluia. Você pode orar comigo nessa manhã, invocar mais uma vez a presença do Altíssimo nessa casa de oração, neste lugar. Papai querido, nós te louvamos, Senhor, por mais um dia de vida. Nós te louvamos, Senhor, por mais um dia onde a tua misericórdia, ela se renovou, Pai, no nosso ser, na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor nos salvou com uma dura morte, uma morte de cruz, onde o teu sangue foi aspergido, onde o teu sangue foi derramado no madeiro, onde esse sangue nos purifica hoje de todos os nossos pecados. Esse sangue que está sendo derramado sobre todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Esse sangue nos lava, esse sangue nos purifica, esse sangue nos lava de todos os nossos pecados. Nós invocamos o teu santo nome neste lugar, papai. Que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja adorado neste lugar, nessa manhã, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado pela viva esperança que o Senhor nos deu e derramou no nosso coração por meio da ressurreição em Jesus Cristo. Ao terceiro dia, a tua palavra diz: estive morto, mas eis que estou vivo. Papai querido, nós cremos e sabemos que o Senhor habita e passeia aonde estiver 2 ou 3 reunidos no mesmo lugar, lá o Senhor estaria. Nós cremos que o Senhor está neste lugar, vivo e ministrando poderosamente no nosso coração, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia. Podeis assentar, irmãos? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em João 3, versículo 20, vou mudar aqui só um pouquinho, viu, Wagner? Antes você vai abrir comigo lá em João 3, versículo 20, aí você já pode jogar lá, tá? João 3, versículo 20, esses dias eu estou meditando muito em João, e essa semana eu não tenho conseguido sair de João 3 e João 4, como Deus tem falado comigo nesses dias, através dessa palavra. Eu estava conversando um pouco dela com o Vanderlei, e a palavra ela é viva, a palavra ela é viva, a palavra está em constante movimento no nosso coração, na nossa alma, no nosso ser. E é interessante, a palavra de Deus em João 3, diz assim, versículo 20, quem pratica o mal, odeia a luz, e não se aproxima dela, não tem comunhão com ela, não tem relacionamento com ela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Temam que seus pecados ou as suas más obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade, se aproxima, tem comunhão com a luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Agora, em João 4, versículo 4 em diante, diz assim: no caminho, teve de passar por Samaria,
chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço. Por volta do meio-dia, pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato, qualquer tipo de relacionamento com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria, eu lhe outorgava água viva. Mas você não tem corda, nem balde, e o poço é muito fundo. Mas você não tem corda e nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus, palavras do nosso Senhor Jesus. Sabe, irmãos, que texto maravilhoso. Como Deus tem falado comigo nesse texto, eu tenho ouvido a voz do Espírito sussurrar profundamente no meu coração, através dessa palavra. Sabe, uma grande dificuldade e um grande problema que o povo de Deus enfrentou desde o princípio foi a sede. Sempre a gente vai ver quando os patriarcas, o povo de Deus, eles estavam andando e caminhando, sempre eles tinham uma necessidade, uma dificuldade, uma carência a ser suprida. E sempre a gente vai ver essa carência ou essa necessidade era a sede, a falta de água, Serginho. Sempre a gente vai ver no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, sempre a gente vai ver o povo de Deus com sede. Sempre, a maioria, sempre a gente vai ver nas passagens, uma hora ou outra, as pessoas estavam com a necessidade, eles tinham sede. E é interessante, a gente vai estudando, o planeta Terra, ele é formado por 70% de água, o corpo humano também é formado por 70% de água. E é interessante, Jesus ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus ele estava querendo estabelecer com aquela mulher samaritana um princípio de relacionamento, de amizade. A palavra de Deus diz aqui no versículo 4 que era necessário Jesus passar por aquele lugar, era necessário Jesus se mover naquele lugar, se mover para aquele lugar. Eu vi uma frase que o pastor Humberto postou, não sei se foi o pastor Humberto que postou, acho que foi ele mesmo, que dizia uma coisa muito interessante: o lugar só é comum, o lugar só é natural, até Jesus passar por ele.
até haver uma necessidade de Jesus passar por ele. Sabe, uma pessoa é natural, normal, até ela ter um encontro profundo e genuíno com Jesus. Uma pessoa, ela vive no natural, até ela ter um contato, um relacionamento verdadeiro, genuíno com a pessoa de Jesus. A pessoa, muitas vezes a gente vai ver as pessoas no natural. Muitas pessoas me viram no mundo e falavam Beneide, meu apelido antigo. O Beneide, filho da Dona Eliane da Piedade Costa e filho do Alexandre Roque da Silva Júnior. Olha lá, cresceu, viveu uma vida difícil, é um menino amargurado, vive na rua, bebendo cachaça, se drogando. Aquele menino não vai dar em nada. Deu trabalho demais na escola. O natural, o comum daquele menino vai ser uma vida de morte, uma vida que não vai dar em nada. Um menino que vai crescer e não vai ser ninguém na vida. O comum era isso, mas até o rei de Nerroque ter um contato pessoal e genuíno com Jesus. Até o rei de Nerroque encontrar com Jesus. A gente vê o comum, enquanto Jesus vê o espiritual. Até a pessoa ter um contato genuíno com o Espírito Santo. Nós que somos espirituais, a gente enxerga não como a pessoa é, mas como ela vai se tornar. Estava conversando isso com a minha mãe hoje, ela está aqui. A gente não deve ver as pessoas como elas são, mas como elas se tornarão. Jesus não estava olhando como aquela mulher era, mas como ela se tornaria. Até aquele momento, parece que o povo de Samaria via aquela mulher como uma mulher comum, prostituta, adúltera e miserável, que ia ter um fim trágico. Mas até Jesus ter um relacionamento com ela. Até Jesus se mover até ela, porque era necessário. Meu irmão, você acha que a sua vinda para a igreja foi algo natural? Você acha que você está sentado aqui hoje foi algo natural? Você acha que está aqui hoje adorando a Deus e conhecendo a palavra é algo natural? Você acha que você está aqui hoje porque foi a sua força? Você acha que você está aqui sentado hoje ouvindo a palavra de Deus? Você acha que Deus não te trouxe aqui? Enquanto Paulo estava pregando para uma pessoa, é interessante, à beira-mar, pastor Edilson, Paulo estava pregando, viajando, fazendo uma viagem missionária, estava Paulo e Silas, se eu não me engano, e também Timóteo, tinha um lugar de pregação e de oração. Paulo era necessário ele parar por lá, e tinha uma mulher chamada Lídia, e a palavra de Deus vai dizer em Atos, enquanto Paulo pregava, ela ouvia, enquanto ela ouvia, o Espírito de Deus lhe abria o coração, para ela crer na mensagem. É interessante, irmãos, o Espírito Santo ele vai abrindo o nosso coração para a mensagem, o Espírito Santo vai ministrando no nosso coração. Eu estava conversando com a minha mãe hoje cedo, é interessante, né? Eu tenho isso comigo, enquanto eu vou conversando com as pessoas, Deus vai falando no meu coração. E Deus falou hoje cedo uma coisa muito, muito forte no meu coração, quando eu conversava com a minha mãe. Porque o processo de transformação que o Espírito Santo faz no nosso coração, a gente acha que é uma mágica, né? A gente acha que é imediato. Não, agora eu vou para a igreja e vou converter e vou servir a Deus e está ali, e é só um instante. Mas não, é contínuo. Sabe, não é só um estalo, não é uma mágica, não é só um momento. Mas o processo de transformação que o Espírito Santo começa no nosso coração, ele é contínuo. Ele não é só um momento, é todo dia, ele é diário.
A cada dia somos transformados, e somos transformados de glória em glória, de fé em fé. Mas a gente acha que a gente tem que ter só um contato, é só um momento, né? Não, é só um momento, é só um dia. Não, é todo dia. O processo de transformação, ele é contínuo, ele é diário, ele não é só um momento. E é interessante que o processo de transformação, ele acontece no passado, no presente e também no futuro. Amanhã eu vou ter que me consertar mais, amanhã eu vou ter que ser melhor do que hoje, amanhã eu vou ter que ouvir uma palavra nova do Espírito Santo, amanhã eu vou ter que ler a Bíblia de novo. Por isso que o processo de transformação, ele é contínuo, ele é diário, não é só um momento, não é só um momento. O Espírito Santo vai ter que revelar no meu coração algo podre, algo sujo, algum pecado que eu tenho, que eu vou ter que tirar, arrancar, vou ter que permitir Deus revelar isso no meu coração, para que Ele arranque, para que eu seja transformado dia após dia. Então não é só um momento. É interessante, Jesus estabeleceu um princípio de relacionamento com aquela mulher, que a princípio ela estava querendo evitar. Ela estava querendo criar um bloqueio, para que a revelação do Espírito Santo não penetrasse no coração dela. E ela estabeleceu 2 princípios de bloqueio, para não ter relacionamento com Jesus. Primeiro, a religiosidade. A religiosidade. Como assim, Reide? Ela estava achando que o lugar de adoração era um lugar geográfico, que o lugar de adoração era lá no monte, lá de Gerezim, não sei falar esse nome, pastor Edilson, Gerezim, e não em Jerusalém. Então isso criou um bloqueio de Jesus ter acesso às profundezas do coração dela, e ela não queria se relacionar com Jesus. Mas Jesus, você está falando, mas o lugar verdadeiro de adoração é aqui, e não são dos judeus, e ela estava inventando desculpa. Muitas vezes a gente não é assim, muitas vezes a religiosidade nos cega, e nos impede de ter um relacionamento profundo com Jesus, um relacionamento verdadeiro, íntimo. Sabe por quê? Muitas vezes a religiosidade vai nos trazer, não para o lugar natural, não para o lugar espiritual, mas para o lugar natural. Aquela mulher, ela estava só enxergando o natural, ela não conseguiu ver o espiritual. Muitas vezes os dogmas, o rito religioso, nos impede de vivenciar algo sobrenatural. Enquanto Jesus não destravou isso no coração dela e na mente dela, ela estava tendo um relacionamento só natural e superficial com Jesus. É isso que a religiosidade faz, ela trava, ela vai bloqueando o nosso coração, ela vai criando uma casca no coração do ser humano, e o ser humano não se aprofunda na presença de Deus, ele não mergulha mais profundo, ele não consegue enxergar algo além das 4 paredes, ele não consegue ver algo mais além das Sagradas Escrituras. Vai bloqueando, vai travando, o coração vai fechando. A religiosidade causa isso. Qual foi o segundo bloqueio que aquela mulher teve, que ela estava impedindo ela de se relacionar com Jesus? Foi que ela estava pensando muito no material, muito naquilo que é físico. Qual que era a necessidade daquela mulher? Era sede. Ela tinha sede. Ela foi lá para quê? Para buscar água. Para buscar água. E é tão interessante, irmãos, enquanto Jesus estava querendo suprir algo que estava dentro dela, ela estava buscando resolver isso, algo que estava de fora dela. Ela estava buscando resolver a sua carência e procurando suprir a sua necessidade, a sua carência natural do lado de fora.
enquanto Jesus estava querendo suprir algo que estava do lado de dentro. É interessante que os dois tinham necessidade da mesma coisa. Já parou para pensar nisso, pastor Edilson? Ela tinha sede e Jesus também. Não era só ela que tinha sede. Jesus também estava com sede. A palavra, por causa da viagem, Jesus teve sede. Ele ficou cansado. Mas era necessário passar por lá. Não somente para beber água, mas por causa do relacionamento. Jesus precisava encontrar com aquela mulher. Jesus não foi lá somente para beber água. Ela foi só lá para buscar água. Ela estava querendo procurar resolver algo natural, enquanto Jesus estava querendo resolver algo espiritual. Jesus tinha sede, mas ele não foi lá só porque ele estava com sede. Ele sabia que aquela mulher ia estar lá. E é interessante, irmãos, a palavra de Deus diz que aquela mulher, porque Jesus pediu, dai-me de beber, ela disse, olha, como sendo tu judeu, fala comigo que sou samaritano. E ela vai inventar uma coisa: tu não tem baldes, nem corda, e o poço é fundo. Tu não tem cordas, nem balde, e o poço é fundo. Ela estava querendo resolver o problema de Jesus, que era a sede. Mas o problema que tinha que ser resolvido ali, Sérgio, era o dela, não de Jesus. E muitas vezes a gente acha que Jesus precisa de nós, e nós não precisamos de Jesus. Aí a gente fala para Jesus, mas tu não tem balde, Jesus. A gente acha que Jesus é natural. Tu não tem corda, Jesus. O que você está querendo comigo? É tu que precisa de mim. Eu tenho corda, eu tenho balde. A gente força Jesus ainda, né? Eu tenho corda e tu tem baldes e tu não tens. E o poço é fundo, você vai pular lá dentro? Sabe, irmãos, Jesus naquele dia estava sendo o balde espiritual para aquela mulher, a corda espiritual para aquela mulher, mas ela não estava entendendo, ela não estava compreendendo. E o balde estava cheio, o balde espiritual que Jesus estava oferecendo para ela, estava na frente dela. Jesus vira para ela e fala assim, ó, se tu soubesse quem está falando contigo, se tu soubesse, se você compreendesse, quem está falando com você agora, e Jesus está falando no seu coração hoje, agora. Se você compreendesse, meu irmão, quem fala contigo hoje, agora, tu pedirias e eu lhe daria água viva para beber. Sabe qual que é o nosso problema? Muitas vezes a gente não está compreendendo quem está falando com a gente. Muitas vezes a gente não está compreendendo quem está falando com a gente. A gente acha que é o homem, a gente acha que é algo natural. Se tu soubesse quem está falando contigo hoje, irmão, você pediria e eu lhe daria água viva. Se tu soubesse que Jesus está falando com você hoje, você se arrependeria. Você se arrependeria dos seus pecados, se humilharia e pediria perdão. Se você soubesse quem falou com você ontem, quem está falando contigo há mais de um mês, você se arrependeria hoje e pediria água viva. É o Espírito Santo que está falando com você. É interessante, estava conversando com a minha mãe, de novo, né? Eu falo, Deus fala comigo quando eu estou conversando com gente. Deus, irmãos, Ele é Deus,
E Ele faz o que Ele quiser, amém, irmãos? Ele é Deus, Ele que comanda aqui a parada toda. Deus, na nossa vida, Ele vai criar circunstâncias e um caminho para pacificar a nossa ida até Cristo. É isso que aconteceu com essa mulher. Jesus estava pacificando o caminho para ele chegar no coração daquela mulher. Eu li aqui em João 3, versículo 20, que algumas pessoas, elas não vêm para a luz com medo de que os seus pecados sejam revelados. O que é que aconteceu com essa mulher? Jesus virou para ela e falou: olha, vem e traga o teu marido. Tu já teve 5 e o que tu tens agora, que é o 6º, não é teu. Que quando a gente se achega para a luz e tem relacionamento com Jesus, irmãos, os nossos pecados são expostos. Não para o público, mas para o próprio Jesus, para o próprio Deus. Jesus, Ele revela as nossas falhas. Jesus, Ele revela as nossas impiedades. Jesus taca luz nas nossas sujeiras. Jesus taca luz nas trevas e elas são dissipadas. Os pecados daquela mulher foram revelados, irmãos. Mas Jesus revela para que seja perdoado, curado e sarado. Sabe o que aconteceu com aquela mulher? A palavra de Deus diz que aqueles que são da luz, eles vão para a luz e têm um relacionamento com Jesus, para que as suas obras sejam manifestas, para saberem que Deus é quem faz. Aquela mulher creu em Jesus depois daquele contato, depois daquele relacionamento. Ela tomou da água viva, ela experimentou desse relacionamento. A palavra de Deus diz que depois ela foi lá em Samaria e na região e falou: olha, eu encontrei com alguém, eu tive um relacionamento com alguém. Esse alguém é Jesus. Ele contou tudo para mim, Ele revelou tudo para mim, quem eu era. Ele revelou os meus pecados, mas Ele também me perdoou, me curou, me sarou. E na hora que ela falou isso, irmãos, ela foi corda para alguém, ela foi balde, ela estava cheia da água viva. E na hora que ela voltou lá e falou isso, aqueles que ouviram era falar, creram e foram lá para a fonte de água viva, que é Jesus. E a palavra de Deus vai dizer que muitos creram. Muitos creram. Por quê? Porque ela abriu o coração. Ela abriu o coração para a mensagem. Agora pensa comigo. Se ela tivesse fechado o coração, aquelas pessoas que ela foi pregar, teriam crido? Porque eles foram lá por causa dela. Porque ela falou: olha, deixa eu te falar uma coisa. Tem muitas vidas que é responsabilidade sua. Tem muitas vidas que está em jogo por causa da tua fé. Por causa da tua fé. Por isso, irmão, continue deixando a água brotar no seu coração. A palavra de Deus diz lá no versículo 13, que do seu interior fluiria e brotaria rios de águas vivas. Aquela mulher, irmão, brotou dentro dela esse rio. Lá em João 7, versículo 37 e 38, vai falar que esse rio de água viva é o Espírito Santo de Deus. Se você quiser colocar aí, Wagner, é o Espírito Santo de Deus. Aquelas pessoas que estavam lá naquela região foi tocada porque ela foi cheia do Espírito Santo de Deus. E essa água, irmão, brotou dentro do coração dela e supriu
a carência e a necessidade que ela tinha no seu interior. De tal forma que outras vidas foram impactadas, outras vidas foram salvas, outras vidas conheceram Jesus. Sabe, ela não precisou mais suprir uma carência interna, porque algo brotou dentro dela que jorrava para a vida eterna. Foi resolvido. Foi resolvido. É interessante essa questão de sede, irmão. A palavra de Deus diz que o salmista, ele dizia: olha, a minha alma tem sede de ti. A gente tem que ter sede dessa água, essa fonte que não seca dentro do nosso coração. Ela brota e ela jorra e começa a jorrar e vai jorrando, irmão, e ela não cessa. É diariamente, é continuamente, é dia após dia, ela vai jorrando, e as pessoas que a gente vai se envolvendo, vai tocando nessas águas e vai se enchendo. O bispo Marlon foi visitar uma pessoa lá esses dias, e viu uma presença tão forte, irmão, naquela casa, lá em Aparecida de Goiânia. No final a mulher virou para nós e falou assim: olha, eu quero ir para a igreja, eu quero me batizar, e eu quero a vida eterna. A vida eterna. Porque é isso que essa água que brota dentro do nosso coração faz, irmãos. Ela coloca uma sede, um anseio no nosso coração pela a vida eterna, de tal forma que nós não almejamos mais a sede natural desse mundo. Sabe, o foco nosso muda. A gente não fica mais carente pelas coisas desse mundo, mas o nosso anseio está na volta de Jesus e na eternidade junto com Ele. Sabe, a nossa carência interna são resolvidos, os nossos problemas. A nossa sede interna, ela é resolvida. Por isso, quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus convida: você que tem sede, vem a mim e beba. Você que tem sede espiritual, vem até Jesus e beba. A palavra de Deus diz em Apocalipse, se você puder colocar aí, irmão Vogner, Apocalipse 22, versículo 17. Quem tem sede, vem a mim e beba. Você que tem sede, irmão, e você sabe da sede que eu estou falando, é uma sede espiritual. Essa sede muitas vezes, já viu, quando a gente está com sede, a gente fica cansado, a gente fica abatido, e muitas vezes que essa sede chega ao ponto de sofrimento, a gente fica desnutrido. E é interessante que acontece isso no espiritual também, quando a gente não alimenta, irmão, da água viva que é Jesus. A pessoa, ela vai desnutrindo, ela vai ficando triste, angustiada, depressiva. Esse mundo vai sugando as forças dela. Ela vai ficando com sede, até o ponto de desejar a morte. Jesus quer derramar água viva sobre a sua vida, quer trazer viva no seu lar, na sua casa. Essas águas quer brotar dentro do seu coração, irmão. Deixa essa água brotar dentro do seu coração. Creia. Você que tem sede, venha, beba, é de graça. O Espírito e a noiva, o Espírito e a igreja diz: vem. É Jesus convidando, é a igreja te convidando, é o Espírito te chamando: vem, pode vir. Você que está lascado, uma vida lascada, de bebedice, de prostituição, venha. Você que pôs a sua vida por amor ao dinheiro, Jesus te chama: venha. E gerou sede no seu coração, pode vir, venha. Você que vive uma vida de desilusão, pode vir, venha. O Espírito te chama, a igreja te convida: venha. Que todo aquele que ouve diga: venha. Aí tem que ter uma resposta do pecador frente ao convite de Jesus e à igreja e ao Espírito Santo, que diz: quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça a água da vida. De graça. Jesus te oferece de graça. Você não precisa pagar nada, não tem nenhum preço, porque o maior preço já foi pago lá na cruz do Calvário, onde o sangue foi derramado e te purificou de todos os seus pecados. O que você tem que fazer hoje? Só beber, irmão, porque Jesus já te ofereceu. Você pode ficar de pé. Aleluia.
Jesus está te oferecendo essa água hoje. Eu vou beber ela. Você pode começar a orar nesse momento. Você que tem sede, você pode clamar a Deus: Deus, me dá dessa água. A palavra de Deus diz: se você pedir, eu vou te dar água viva. Chega de beber água morta. Até hoje você tem bebido água suja, uma água insalubre, que tem te dado sede. Essa sede tem te matado. É uma água suja que você está bebendo. Deixa essa água para lá. Bebe água viva, águas limpas. Águas limpas. Espírito Santo de Deus, nós oramos nessa manhã, papai querido, que essas águas, Senhor, jorrem desse altar e sejam derramadas do coração dos meus amados irmãos. Em nome de Jesus, papai, derrame dessas águas, Senhor. Nós te pedimos, nós te chamamos, nos dê dessa água, Senhor. Eu quero beber dessa água. Eu não quero mais beber das águas amargas. Eu não quero beber mais das águas amargas. Eu quero beber dessas águas, Senhor, que fluem para a vida eterna. Para a vida eterna. Para a vida eterna. Não simplesmente uma vida natural e normal, mas essas águas sejam brotadas dentro do nosso coração, onde a gente tenha sede para a vida eterna e da vida eterna. Em nome de Jesus, papai, nós te clamamos, Senhor, que esses rios brote dentro do nosso coração, Senhor. Bote dentro do coração dessa pessoa. Essa pessoa que sentia um oco, um vazio dentro do coração dela. Essa pessoa que viu a fonte se secar, que as fontes brote água novamente, águas vivas, brote novamente, águas surgem novamente, águas brote novamente no interior dessa mulher, deste homem, águas venham brotar novamente, em nome de Jesus, papai. E essa pessoa venha te conhecer, Pai, novamente. Essa pessoa venha abrir o coração para o Senhor novamente. Que essa pessoa venha se render aos seus pés novamente. Que essa pessoa, Senhor, venha mergulhar nas tuas águas novamente. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos nessa manhã. Te louvamos, Senhor, porque nós encontramos a água viva. Abençoe meus amados irmãos. Continue falando, ministrando no coração dessa pessoa essa palavra, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Podeis se assentar, pastor Edilson. Sabe, irmãos, a gente mudou daqui e foi lá para Aparecida de Goiânia. E lá, normalmente quando a gente muda de lugar assim, parece que Deus abre os nossos olhos espirituais ainda mais. Mas a gente vê claramente que as pessoas, elas precisam de uma ponte. Gente precisa de gente. Pessoas precisam de pessoas. A gente precisa ser balde cheios dessa água viva e cordas, porque tem pessoas que não vão vir sozinhas. Teve pessoas que foi até Jesus, mas teve pessoas que Jesus foi até elas. E essa mulher foi uma dessas pessoas que Jesus foi até elas. Jesus te chama para você ir até as pessoas. Ser balde com água e cordas. Porque muitas vezes, irmão, as pessoas vão enxergar o poço,
muito fundo. E ela vai ser incapaz de chegar até as águas sozinhas. Elas vão precisar de você. Vão precisar de você. E muitas vezes Deus vai usar o princípio de estabelecimento do relacionamento, que é uma carência a ser suprida. Jesus tinha uma carência, aquela mulher também. Qual que era? A sede era incomum entre os dois. Mas Jesus usou aquilo para ter relacionamento com pessoas. Muitas vezes a gente fala assim, mas está faltando isso, tem que comer aquilo, tem que arrumar o meu carro, tem que fazer isso, tem que cortar o cabelo, tem que ir de tal lugar, deu um problema lá em casa, tem que chamar o pedreiro para arrumar. Irmão, usa isso ao seu favor, para que as pessoas que vão chegar até ti, e as pessoas que você vai até elas, encontrem Jesus. Amém? Glória a Deus. Ferramentas poderosas, viu, irmãos? Tenho aprendido isso. Deus abençoe a todos, prazer estar aqui novamente nesse altar.